Olá, oitavo ano, bom dia. Então, hoje eu vou fazer aqui com vocês a correção da nossa atividade, tá? Tô fazendo esse videozinho pra gente comentar um pouquinho sobre o conteúdo e depois eu vou colocar aqui em anexo a atividade para vocês fazerem a correção, tá bom? O arquivo com a correção certinho. Então, olha só, na nossa aula passada nós falamos um pouquinho sobre a questão da hereditariedade e os tipos de reprodução que existem. Então, principalmente, existem dois tipos de reprodução, que nós já vimos lá no sétimo ano, vocês devem se lembrar disso, né? Que é a reprodução assexuada, que é o tipo de reprodução que o indivíduo consegue se reproduzir sozinho, ok? Então, na reprodução assexuada não precisa acontecer envolvimento de gameta masculino e feminino, diferente da reprodução sexuada. Para que aconteça a reprodução sexuada, o próprio nome já diz, né, gente? Precisa envolver sexo, envolvimento de sexo masculino e feminino. Então tem que ter a união desses dois gametas, né? Que no caso da espécie humana é chamado de óvulo para mulher, que é a célula reprodutora feminina, e espermatozoide é a célula reprodutora masculina. Quando acontece a união dessas duas células, que são chamadas de gametas, ok? Acontece a formação de um novo indivíduo. Beleza. Esse novo indivíduo, né, na reprodução sexuada, ele pode acontecer desenvolvimento de principalmente duas formas, que é chamado de vivíparo, quando esse ser vivo é gerado dentro do corpo da mãe, né, igual no caso da espécie humana, né, gente? O bebê vai sendo gerado, fica lá por 9 meses, acontecendo todo o processo de formação do bebê, e depois acontece o nascimento. E existe os ovíparos, que acontece todo esse desenvolvimento também, tá? Mas fora do corpo do animal, que no caso igual as galinhas, né? O ovo tá ali dentro, a célula tá formada, o ovo tá fecundado, mas a galinha fica ali, como a gente diz, chocando aquele ovo para que aconteça o desenvolvimento. Então, nesse caso, é chamado de ovíparo, beleza? Falamos também sobre a questão do dimorfismo sexual, no caso do pavão. O pavão, a gente percebe que o pavão macho, ele é muito mais bonito a sua plumagem do que a pavão fêmea. Por que isso? Porque ele precisa chamar a atenção da fêmea na hora do acasalamento. Então isso é uma adaptação, né, uma espécie de adaptação. E aí é como se o macho ficasse disputando, né, a fêmea ali para na hora do acasalamento. Tá bom? Falamos aí também, pessoal, em relação às células reprodutoras. Existem os cromossomos, né, nos genes, e todas as células, por exemplo, da nossa espécie, que é a espécie humana, nós possuímos 46 cromossomos, em qualquer célula do nosso corpo, tá? Mas as nossas células reprodutoras, que no caso da mulher é o óvulo e do homem é o espermatozoide, ela possui apenas metade dos cromossomos. Então, metade de 46 seriam 23, tá? Então, essa é a diferença. Então, quando une, por exemplo, os 23 cromossomos do espermatozoide do pai com os 23 cromossomos do óvulo da mãe, vai formar 46 cromossomos, né? E aí vai começar a gerar um novo indivíduo, tá bom? E falamos também da questão dos clones. Vocês acham o quê? Que os clones acontece um tipo de reprodução sexuada ou assexuada? E aí? Na reprodução assexuada, a gente sabe que não há dimorfismo sexual. O que é isso? Todo ser que é originado do mesmo indivíduo, ele vai ter o mesmo DNA do indivíduo que originou ele. Então, ele não vai ter esse dimorfismo sexual. Diferente da reprodução sexuada. Quando a gente une um óvulo e um espermatozoide, né, a união dos dois podem gerar diferentes características. Embora os filhos sejam dos mesmos pais, todos vão ser diferentes, né? Com exceção dos gêmeos idênticos, não é, pessoal? Que vão ter o mesmo DNA. Mas, diferente disso, vamos formar inúmeras características. Só que na formação de um clone, será um tipo de reprodução assexuada. Por quê? Não envolveu exatamente o gameta masculino e feminino para a formação daquela célula. O clone é uma cópia. Então, como essa cópia vai fornecer o mesmo DNA da espécie de origem, né, do organismo de origem, do animal, do vegetal, do ser humano, que seja, vai ter o mesmo DNA. Então, portanto, a clonagem é considerada
um tipo de reprodução assexuada, tá bom? Então façam a correção aí, pessoal, qualquer dúvida eu tô aqui para auxiliar vocês, tá? E eu vou colocar aqui em anexo também o arquivo com essa correção aqui que eu comentei aqui no vídeo, beleza? Até mais!